Fala, guerreiro! Professor Bruno Carvalho, o seu professor de física aqui das carreiras militares do Alfacom, e eu tô aqui mais uma vez para resolver algumas questões para você que sonha com a farda azul e vai fazer a prova da Escola de Especialista de Aeronáutica. Então, sem muito papo, simbora que agora nós vamos trabalhar a parte de magnetismo, que aparece bastante aí na sua prova. Se liga nessa primeira questão. Olha só. Dois fios longos e retilíneos, 1 e 2, fixos e paralelos entre si, estão dispostos no vácuo, em uma direção perpendicular a um plano alfa. O plano alfa contém o ponto C, conforme representado no desenho abaixo. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes, de mesmo sentido, saindo do plano para o observador. Como você tem aí representado, né? Ó? Então é como se os fios... Dá uma olhadinha aqui para mim, rapidão. É como se os fios estivessem assim, ó, saindo do plano, tá? E indo em direção a você, como se a corrente elétrica estivesse indo assim, ó. Beleza? Então volta aqui para a figura do slide. Olha só. O fio 1 é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 6 amperes. Vou guardar essa informação porque é importante. O fio 2 por uma corrente elétrica de intensidade 8 amperes. O módulo do vetor indução magnética, ou campo magnético, né, resultante no ponto C, devido às correntes 1 e 2, é... Aí ele pede para você considerar a permeabilidade magnética do vácuo igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então vamos dar uma olhada aqui na figura. O que nós vamos ter aqui, ó? Esse fio 1, ele vai gerar um campo magnético aqui, no ponto C. E o fio 2 também vai gerar um campo magnético no ponto C. E aí como é que eu calculo esse campo magnético gerado por um fio? Você vai ter que você vai calcular por μi sobre 2πr. Bruno, mas eu vou calcular primeiro o campo gerado pelo fio 1. Então coloca I1, R1. E não tem μ1 não? Não, pô. μ é a constante de permeabilidade magnética do vácuo. Ela é sempre a mesma. Então vai ficar assim, ó. B1 vai ser... Quem é o seu μ? 4π vezes 10 a menos 7. A questão fala no texto que a sua corrente elétrica 1, ela é 6 amperes. Aqui você vai ter 2π. E o que é esse R1? É a distância do fio até o ponto onde você vai calcular o campo magnético. E do fio 1 até o ponto C são exatamente 6 metros. Olha que maravilha! Sei que os seus olhinhos estão brilhando nesse momento, porque você vai fazer o seguinte, ó. Toma, toma, 4 por 2 é 2. Olha que maravilha! B1 vai ser 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Eu já encontrei o campo que é gerado pelo fio 1 lá naquele ponto C. Show de bola, Bruno, saquei. Agora é o seguinte, o fio 2 também não gera um campo magnético lá? Como é que eu faço para calcular o campo magnético? Vamos nessa. B2 vai ser μi sobre 2πr. Só que agora eu vou calcular o campo 2. Então eu coloco aqui, ó, 2, 2, 2. Quem é o μ? 4π vezes 10 a menos 7. Quem é o I2? A questão fala que a intensidade da corrente 2 é de 8 amperes. Você vem aqui e taca 8. Aqui fica 2π e a distância 2, se você olhar na figura, 8 metros. Olha só se não vai dar praticamente a mesma coisa, ó. Toma, toma, π vai embora, esse com esse, sobrou 2 aqui. O nosso B2 vai ser D
2 vezes 10 a menos 7 Tesla também. Bruno, ok. Mas aí como é que eu vou calcular esse campo resultante? Vamos ir para a figura. Se você fizer a regra da mão direita, você vai perceber que esse campo 2, ele é um campo para cá, né? Ó. Você vai ter dois campos aí em direções perpendiculares. B2 e, por exemplo, se você fizer a regra da mão direita, você vai ter para cá, ó, B1, tá? Ou você vai ter B2, enfim, os dois vão ter direções perpendiculares. Se os dois vão ter direções perpendiculares, agora você volta para o quadro. Você faz que o campo resultante ao quadrado vai ser B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Só que B1 e B2 têm o mesmo valor. Então eu posso dizer que é B ao quadrado mais B ao quadrado. Logo, chegamos à conclusão que o campo resultante vai ser raiz B ao quadrado mais B ao quadrado é 2B ao quadrado. O B pode sair da raiz. Campo resultante vai ser, ó, B raiz de 2. Mas quem é esse B? É o campo 1 e 2, né? Que são iguais, ó. Então, o campo resultante no ponto C vai ser 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 7 Tesla, né? Só peguei esse raiz de 2 aqui, ó, e joguei mais para frente. E o item correto aqui da nossa questão, deixa eu dar uma olhada, é o item E, beleza? De Escola de Especialistas da Aeronáutica. Bom demais. Bora para a próxima. Ah, essa é bem interessante. Acompanhe aqui a leitura comigo. Um sistema de espiras circulares concêntricas está disposto em um plano horizontal. Cada espira conduz uma corrente I, que gira no sentido anti-horário, conforme ilustra a figura a seguir. Então, veja bem, você tem várias espiras concêntricas, todas girando no sentido anti-horário. Então, todas elas vão gerar um campo ali magnético no centro da espira, e esse campo ele vai ser nessa direção, ó. Se você fizer a regra da mão direita, colocando o seu dedão aqui para seguir a espira, os de cima aqui, ó, o polegar sempre é a corrente, tá? E aqui indica o campo. Todos os campos serão para cima. Então, o campo resultante no centro da espira vai ser B1 mais B2 mais B3 mais B4 e assim sucessivamente. Agora você percebe que vai dobrando, né? Ó, a cada espira aí vai dobrando o raio. Aí o que ele te dá aqui? O sistema foi montado de forma que os raios das espiras dobram a cada espira colocada. Considerando a permeabilidade magnética do vácuo como μ0, determine o campo magnético produzido no centro dessa estrutura quando o número de espiras tende ao infinito. Aí o cara olha e diz, Bruno, agora lascou, né? Porque eu vou ter que somar aí infinitos campos magnéticos. Como é que funciona isso? Sabia fazer nenhum agora. Tive que trabalhar com 2, aí tu bota 2 perpendiculares, e aí agora tu já passa para infinitos. Você não tá esticando muito aí a baladeira, não? Calma, cara. Veja bem, se você, como eu falei, são várias espiras, e aí cada uma vai gerar um campo para cima. Então, o campo resultante vai ser B1 mais B2 mais B3, mais B4, mais infinitos. E Bruno, como é que eu calculo o campo magnético na espira circular? Refresca a minha memória, refresco sim. Na espira, B é μI sobre 2R. Ah, não tem o π não, né? Tem não, 2R. Tranquilo? Show! Então aqui vai ficar o seguinte, vamos dar uma olhada. A primeira espira... Vamos ver aqui de novo no slide, ó. Dá uma olhadinha aqui.
A primeira espira tem raio R, a segunda 2R, a terceira 4R, a próxima, né, 8, a próxima 16. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Vê se você concorda comigo. Mi-I sobre 2R, beleza? Depois vai ficar aqui Mi-I, aqui vai ficar 2 vezes 2R, porque dobra, né? Depois desse aqui, ó, o raio desse é 4R, tá? Depois vai ficar Mi-I sobre 2 vezes 4R. Depois o desse aqui dobrou, é 8R. Mi-I sobre 2 vezes 8R. Beleza? E aí vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Mi-I sobre 2R mais Mi-I sobre 4R mais Mi-I sobre 8R mais Mi-I sobre 16R mais papapá. Então, olha só o que está acontecendo aqui. 2R, 4R, 8R, 16. Você percebe que eu estou sempre multiplicando por um meio. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar Mi-I sobre R em evidência. Aí vai ficar assim, ó. Se eu coloco Mi-I sobre R em evidência, aqui fica 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16. O próximo seria 1 sobre 32, 1 sobre 64, 1 sobre 128 e por aí vai. Eu tenho aqui, eu acabei de descobrir que eu tenho a soma dos infinitos termos de uma PG. Soma dos infinitos termos de uma PG. Onde nessa minha PG eu vou ter que o meu A1 vai ser 1/2 e a minha razão vai ser 1/2 também. Porque olha só, multiplica por 1/2, 1/4. Multiplica por 1/2, 1/8. Multiplica por 1/2, 1/16. Tranquilo? E aí vamos ver aqui o que ele pede, né? Ele quer o campo magnético produzido no centro da espira. Beleza. Então, seguinte. O que é que nós vamos ter que fazer aqui então, ó? Vamos ter que encontrar quanto é que dá essa soma aqui. E a soma dos infinitos termos de uma PG, ele é dado por A1 sobre... Deixa eu ver se são os infinitos mesmo. 1 menos Q. Beleza? Então vai ficar assim. Quem é o teu A1? 1/2. Quem é o teu Q? 1/2. Então isso aqui dá 1/2 por 1/2. A soma dos infinitos termos aqui, ó, vai dar 1. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 1. Substituindo aqui, ó, o meu campo resultante vai ser Mi-I sobre R vezes 1. Tá? Logo, meu campo resultante é Mi-I sobre R. Tranquilo? E o item correto aí da nossa questão, muito interessante por sinal, é o item A de aprovação. Show de bola? Curtiu? Bora para a próxima. Aí essa daqui é mais light, né? Mais tranquila. Questãozinha teórica que fala o seguinte. Vamos lá. Uma corrente elétrica é induzida em um anel condutor que está num plano horizontal. E o sentido de circulação dos portadores de cargas de corrente elétrica é horário quando visto de cima. Então, o sentido é horário quando visto de cima. Beleza. Com base nessas informações, analise as proposições. Um campo magnético constante aponta verticalmente para baixo. Então, peraí, ó. Primeiro,
Por que que esse campo magnético aqui, ele fala que é um campo magnético constante, né? Esse campo não vai ser constante porque ele fala, ó, uma corrente elétrica induzida, né? Então aqui eu não vou ter um campo magnético constante. Logo, essa minha primeira afirmação ela é falsa. Olha a segunda. Um campo magnético cuja magnitude está aumentando aponta verticalmente para cima. Beleza, verdadeiro. Um campo magnético cuja magnitude está aumentando aponta verticalmente para baixo. Aí é falso, né? O item 3, ele desmente aí o 2. Né? Não poderia ter os dois aí sendo verdadeiros, nem os dois sendo falsos. 4. Um campo magnético cuja magnitude está diminuindo aponta verticalmente para baixo. Sim, isso aqui é verdadeiro, tá? Um campo magnético cuja magnitude está diminuindo aponta verticalmente para cima. Esse aqui é falso. Então as alternativas corretas aí que ele pergunta, deixa eu ver aqui, qual foi? Foi a somente 2 e 4, né? Somente 2 e 4 é o item A de alfartano. Então bora para a quarta. Duas espiras circulares concêntricas de raio R1 e R2, onde R2 é igual a 5R1, são percorridas pelas correntes de intensidade I1 e I2, respectivamente. O campo magnético resultante no centro das espiras é nulo. Qual a razão entre as intensidades I1 e I2? Então, peraí. Duas espiras circulares concêntricas, deixa eu pegar aqui, ó, e coplanares. Então, eu vou ter uma menorzinha e vou ter uma maior. Ficou parecendo... Imagine que seja espiras, tá? Deixa eu tentar aqui de novo. Uma, lá vai a outra. Ó, ficou melhor, parecendo um ovo, né? Um ovo frito. Então, veja bem. Essa daqui tem raio R. E a outra tem raio 5R. Essa é R1 e essa é R2, tá? Ele diz que o campo magnético no centro das espiras é nulo. Então, se o campo magnético no centro das espiras é nulo, eu sei que o módulo de B1 é igual ao módulo de B2. Significa, então, o quê? Que uma corrente é no sentido horário, né? E a outra é no sentido anti-horário. Por que isso, Bruno? Porque aí o sentido dos campos magnéticos serão diferentes. Tranquilo? Então aqui vai ficar assim, ó. Campo magnético na espira, μI sobre 2R. E aqui, μI sobre 2R2. Beleza? Então vamos brincar aqui. O que é que nós temos? Esse μ vai embora com esse, tá? E 1 eu não sei. Esse 2 também pode ir embora com esse. O meu R1, como eu não sei, eu vou chamar de R. E o meu R2, aqui eu vou ter, ó, ele fala que é 5R1. Então, 5R. Qual a razão entre as intensidades aí de corrente, né? I1 e I2. Então, para eu fazer aqui I2 sobre I1, eu faço meio pelos extremos e eu tenho que I2 sobre I1 é igual a 5R sobre R. Ó. 5R sobre R, Bruno. Preste atenção, homem. Uou. O que sobrou? 5 aqui, né? Item correto de dia. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questãozinha boa essa, ó. Vamos nessa. Os eletroímãs formados por solenoides
percorridos por correntes elétricas e um núcleo de ferro são dispositivos utilizados por guindastes eletromagnéticos, os quais servem para transportar materiais metálicos pesados. Um engenheiro, para construir um eletroímã, utiliza um bastão cilíndrico de 2 metros de comprimento. Então, espera aí. Eu vou ter aqui um L de 2 metros e o enrola com fio dando 4 vezes 10 a 6 voltas, né? O cara deu aí, ó, 4 milhões de voltas. Ao fazer passar uma corrente elétrica de 1,5 amperes pelo fio, um campo magnético é gerado no interior do solenoide e a presença do núcleo de ferro aumenta em 1000 vezes o valor desse campo. Então, espera aí. Aumenta em 1000 vezes. Vamos para a perguntinha. Adotando aí a permeabilidade magnética do vácuo como 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, é correto afirmar que nessas circunstâncias o valor da intensidade do campo magnético no interior do cilindro de ferro em Tesla é de... Bem, aqui é só você calcular o campo magnético no solenoide, né? O campo magnético no solenoide é dado por μ sobre L. Aqui é a sua constante, aqui a corrente, N é o número de voltas e L é o comprimento. Só que ele fala que vai ser um aumento aí de 1000 vezes. Aí tu multiplica por 1000 no final. Tem bronca não. Quanto é o meu μ? 4π vezes 10 a menos 7. Quanto é a intensidade da corrente elétrica? Vamos pescar aqui, né? Colar. 1,5. O cara deu 4 milhões de voltas, né? 4 vezes 10 a 6. Espero que não tenha sido na mão. Tenha sido em algum aparelho. E o comprimento do fio é do bastão, né? É 2 metros. E aí eu posso pegar esse 1000 e colocar como 10 elevado a 3. Beleza? 4π por 2, 2π, tá? 2π vezes 4, 8π. 8π vezes 1,5. Pera aí. 8π vezes 1,5 é 8 mais a metade de 8, né? É 8 mais 4 vai dar 12. 12π, vamos às potências de 10, ó. 10 a menos 7 vezes 10 a 6 dá 10 a menos 1. 10 a menos 1 vezes 10 a 3 dá 10 ao quadrado Tesla. E aí o item correto da nossa questão fica sendo o item B de batalhão. Tranquilo? Simples. E para finalizar aqui, ó, questãozinha 6 diz o seguinte: um ímã permanente retilíneo cujos extremos N e S são os polos norte e sul, respectivamente, acha-se representado na figura 1. Supondo que a barra ímã seja dividida em 3 partes, segundo mostra a figura 2, por fim os segmentos das extremidades são colocados lado a lado como a figura 3. Nessa situação, é correto afirmar que, veja bem, existe uma coisa chamada princípio da inseparabilidade magnética, né? Dos polos. Então, se você tem um ímã e você quebra ele ao meio, você vai formar 2 novos ímãs com polos norte e sul. Então, se eu tinha esse meu ímã 1 e eu quebrei ele aqui, eu vou formar, ó, um polo norte e aqui um polo sul. Beleza? Aqui vai ficar aqui, ó, no caso aqui o Y, né? Aqui vai ficar um polo sul, aqui um polo norte, tá? Aí a pergunta fala, e aqui fica
norte e sul também. Então, nessa situação é correto afirmar que eles se atrairão, pois X é polo norte e Y é polo sul. Não, X não é norte, né? Não tem como. Senão você teria aqui norte-norte. B, eles se atrairão, pois X é polo sul. X é polo sul, beleza? Ok? Isso é verdade. E Y é polo norte, tá? X é polo sul e Y é polo norte. Mas veja bem, eles se atrairão? Não, né? Ó, porque esse aqui é norte e aqui é sul, eles vão se repelir, porque polos de mesmo nome se repelem, beleza? Olha C, eles se repelirão? Sim, isso é verdade. Pois X é polo norte. Não, tá errado, né? X é polo sul. D, eles se repelirão? Sim, vão se repelir. Pois X é polo sul, beleza? E Y é polo norte. Belezinha, item correto, item D de dado. Espero que você tenha curtido. Esses aí foram os nossos exercícios sobre magnetismo. Sempre aparece na sua prova, continua papirando, manda ver no nosso material. Fé na missão, que a vaga é tua. Valeu, Alfartano!